nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos. Pelos frutos. Pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum. Substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? Emmanuel detalha a lição no livro Pensamento e Vida quando diz: os frutos da individualidade são, primeiro, seu sentimento. Seu sentimento. Porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma dos conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. Porque o sentimento produz vibração. O sentimento produz aura. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos. O que sentimos. Não é por outra razão que disse Jesus: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues: como a luz que os olhos fechados não podem ver. As origens lustrais do amor se convertem em treva. E aí prossegue: limpar o coração, fonte do sentimento, para ver a Deus. É o coração que define. Sentimento. O sentimento é nosso primeiro fruto. Mas o sentimento, diz Emmanuel, esculpe, plasma, molda o pensamento. É o sentimento que dirige o nosso pensamento e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então, quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento é o sentimento. Por essa razão,
nós encontramos PhDs em física no Irã construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Por essa razão, o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem câmaras de gases, a fim de assassinar milhões de pessoas. O sentimento dirige o pensamento, ele plasma o pensamento, ele conduz. E o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. Palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer, palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem, palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. Nós podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com uma frase. E todos nós, dizem os psicólogos, psiquiatras, aqueles que se debruçaram sobre os labirintos da alma humana, todos nós somos a tessitura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim: menino, você é burro. Menino, você é desajeitado. Você é muito magro, você é muito gordo. Você é muito rápido, você é muito lento. Você é precipitado. Você é calmo demais. Vozes. Palavras que nos foram ditas, que não tem como a gente apagar. A única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume. Abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo e aumentar aquelas vozes que nos estimulam. Palavras. Mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento. Mas além das palavras, há atitude. A atitude, às vezes, a nossa fisionomia fala mais do que uma palestra de 1 hora. Pela maneira como alguém lhe sorri, você sabe se é bem amado ou não. O corpo fala. Atitudes. As pessoas podem ler a nossa alma na nossa expressão corporal, sobretudo na nossa expressão facial, e primordialmente nos nossos olhos. Atitudes. E dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida: ninguém tem controle sobre o reflexo emocional. Todo reflexo emocional dispara uma ideia ou um pensamento. A partir daí nós temos controle. A partir daí nós podemos dirigir. O que eu vou pensar, o que eu vou falar, a maneira como eu vou me comportar, está no meu controle. Ou deveria estar no meu controle. Deveria estar.